Olá, meu nome é Adriana. Nós vamos falar um pouquinho sobre a termografia. A termografia é uma técnica não destrutiva que tem por objetivo analisar o perfil de temperaturas de um corpo, tornando-se impossível detectar regiões da superfície do corpo que apresentam uma diferença de temperatura em relação ao restante do corpo, indicando a possibilidade de presença de defeitos, de algum problema, tanto acima do corpo quanto abaixo. Em relação à termografia, há um grande interesse da indústria de materiais de desenvolvimento de técnicas avançadas que permite a inspeção rápida e sem contato físico. E no caso, para grandes estruturas, para pequenas estruturas, locais de difícil acesso, locais perigosos. Diante disso, a termografia ela vem ganhando espaço, porque ela tem uma importância na área científica. E ela vai ficando à frente de outros tipos de detecção, como de ultrassom, de radiografia, corrente parasita. E essa vantagem é pelo fato dela ter, de como proporcionar o fácil acesso ao corpo, ou à peça, a fácil inspeção e a facilidade de armazenar os dados, conforme ela vai coletando. Meu nome é Marlon, vou falar um pouco sobre temperatura e calor para compreender melhor a técnica de termografia. A temperatura é uma grandeza física habitualmente associada às noções de frio e quente. O calor é um trânsito de temperatura sempre da mais alta para a mais baixa dentro de um sistema, que é um gradiente de temperatura no seu interior. As duas grandezas são estáticas, são medidas através de alterações físicas e químicas no corpo sob estudo, associada a alguma resposta dele, e elas são fortemente influenciadas por fatores externos. Ainda não existe nenhuma tecnologia que permita olhar diretamente para os átomos e moléculas e contar quantas vezes eles vibram em um determinado intervalo de tempo. Por isto, surgiram os sensores de temperatura, os termômetros. Existem 3 formas de transferência de calor. Para o estudo da termografia serão considerados a convecção, a condução e a mais importante, a radiação infravermelha. Radiação infravermelha é uma forma de transferência de calor através de ondas eletromagnéticas, as quais possuem comprimento de onda dentro da região do infravermelho, do espectro eletromagnético. Este fenômeno ocorre devido ao aumento ou decréscimo da energia dos átomos e na carga elétrica, uma vez que quando um material é aquecido, há um aumento de energia nas partículas atômicas, levando a um aumento de temperatura e da energia emitida por cada partícula. A agitação térmica dessas partículas produz uma forma de radiação de energia eletromagnética, conhecida como infravermelho. Aqui a gente pode observar algumas figuras em relação ao infravermelho. A primeira figura que é um sistema de pressão a vapor, tem as partes quentes que estão em vermelho, em destaque. Ao lado a gente vê um sistema de engrenagem, onde a engrenagem está fria, por isso ela está azul. E no eixo a gente pode observar que já está mais quente. Abaixo a gente tem um acoplamento e também tem um motor. Nessa outra figura, a gente tem aqui parece um painel, de componentes elétricos, uma instalação elétrica. A gente pode ver que alguns pontos estão aquecidos, as partes que estão em vermelha. E nessa outra imagem, a gente tem aqui também essa técnica de infravermelho aplicada na área automotiva e na manutenção também de algumas peças. E abaixo a gente pode observar essas últimas 2 figuras, os motores que estão sobreaquecidos. A gente pode observar que as imagens estão mais escuras, puxando mais para o vermelho. Na maioria dos processos e atividades industriais, o parâmetro de temperatura é muito importante. Uma câmara radiométrica é uma câmara térmica com capacidade de medir temperatura, apresentando algumas vantagens em relação aos outros sistemas de medição de temperatura, nomeadamente aos que usam técnicas de contato, fácil medição da temperatura de objetos móveis e de difícil acesso. Técnicas sem contato
não interferindo com o funcionamento e com o comportamento do elemento a medir. Facilidade e rapidez na medição de grande superfície. Medição da temperatura de vários objetos de forma simultânea. Tempo rápido de resposta, permitindo seguir fenômenos transitórios de temperatura. Precisão elevada, alta repetibilidade e a fiabilidade das medições. Agora vamos falar um pouquinho da aplicação da termografia. A termografia é aplicável em qualquer situação onde o conhecimento do padrão térmico através de uma superfície forneça dados significativos de uma estrutura, processo ou sistema, nomeadamente de sistemas elétricos, sistemas mecânicos, sistemas de fluidos e vapor, indústria automóvel, indústria de processo, perdas de energia, edifícios, fornos e caldeira, eletrônica, aeronáutica, vigilância e segurança, aplicações médicas, medicina e medicina veterinária. É uma ferramenta com forte implementação em manutenção preditiva, manutenção preventiva, manutenção condicionada, garantia da qualidade de forenses e pode ser usada com vantagens em fase de desenvolvimento de novos produtos, onde a temperatura seja uma variável crítica. Na indústria, a termografia ela é muito aplicada nas instalações elétricas, né? Devido às temperaturas que não são detectáveis, né? Ou no caso, o excesso mesmo, ou falha de instalação. Uma inspeção termográfica em instalações elétricas identifica problemas causados pelas corrente ou resistência, que normalmente elas são provocadas por conexões frouxas, oxidadas ou falhas dos componentes, ou até peças defeituosas, e caso também dos erros de projetos, né, na hora da montagem, na falta de manutenção preventiva. Isso pode sobrecarregar a parte elétrica. Então, a termografia na instalação elétrica ela é fundamental hoje nas indústrias. Em máquinas elétricas, em motores, geradores e transformadores, a termografia deve ser aplicada de forma correlacionada com outras técnicas. Para os diagnósticos de falhas potenciais elétricas, a termografia infravermelha parte do princípio de que a potência de tais máquinas, que não sai na forma do serviço, de alguma maneira está se transformando em perdas e sendo dissipada no meio, através do efeito Joule. Essas análises termográficas são tanto qualificativas como quantitativas. Elas permitem ao usuário acompanhar o envelhecimento da máquina, bem como diagnosticar outras falhas decorrentes do curto-circuito parcial entre expira, falha parcial de isolação e refrigeração. Na economia, a termografia ela traz os benefícios, principalmente na manutenção preventiva. Quando é descoberto um ponto sobreaquecido e não há o acidente ou a perca do equipamento, a gente pode pensar que é um investimento, né, que traz o retorno esse investimento. Porque se você perde aquela peça, de repente aquela máquina, o custo vai ser mais alto. Então, a prevenção com a termografia traz estes benefícios para as indústrias, né, para as empresas. Só para concluir o nosso trabalho, eu pude perceber que essa técnica de termografia ela é capaz de detectar um defeito da peça que perante uma inspeção visual não seria possível. Então, ela é muito interessante. E ela consegue olhar por debaixo do revestimento, por debaixo das peças, de peças que realmente a gente não conseguiria ver sem essa ajuda, né? O que achei interessante na técnica de termografia foram as imagens de contraste térmico, onde podemos ver os defeitos presentes e assim eliminá-los e ter bons resultados.